Bom, gente, o caso Araceli. Então, é o seguinte, em 1970, a menina ela desaparece após sair da escola e uma investigação é aberta. Gente, problemas no caso da Araceli. Não tinha exame de DNA. Ou seja, é complicado. Então, a polícia abre uma série de investigação para saber quem que são os os culpados para apontar afinal quem que é os culpados. Gente, algo interessante que eu vou passar para vocês aqui, sabe o quê? O caso da Araceli, ele é um caso que ocorreu no Brasil em 1970, um caso de assassinato, e eu não vou expor para vocês a forma que a menina morreu. Vou colocar para vocês o processo que aconteceu no Espírito Santo. Acho que foi na capital lá, Vitória. Então é o seguinte, ah, aí a polícia ela vai começar a investigar e começa a descobrir as pessoas. Bom, são pessoas importantíssimas, de família importantíssima, os Relau e os Michelini. Aí uma investigação ela é aberta e eles vão preso por causa da morte da Araceli. Vão preso e nessa prisão eles ficam um bom tempo. Em 1980 eles são julgados. Gente, detalhe ou não, eles eram de famílias importantes aqui na cidade do Espírito Santo. E ocorreu um crime muito violento. E, gente, alguém eles tinham que condenar. Só que essa condenação não foi justa porque acho que eles ficaram 2 anos. Daí logo depois eles ficaram respondendo o processo em liberdade até vir em 1991, quando ocorre um outro julgamento. Eu li sobre o caso da Araceli. Aí, gente, em 1991 ocorre o julgamento e eles são absolvidos. Olha, temos aqui um histórico interessante. Em 2000, no dia 18 de maio, eles decidem institucionar o dia 18 de maio como sendo o dia, acho que, de exploração e não... Gente, agora não me lembro muito bem. Não me lembro muito bem qual que são os negócios. Gente, vai lá e dá um Google. A lei 18 de maio de 2000. Vão lá e dá um Google. Aí, gente, eles são absolvidos. Você passou-se anos e anos e anos. A Araceli tinha 8 anos naquela época, quando que ocorreu todo esse assunto. Então é o seguinte, o caso da Araceli é muito semelhante ao caso que eu li da Suza Salmão em 1970. Tem até uma certa ligação por anos, por causa que, o caso da Suza Salmão foi em 1970, no filme e no livro. Aí o caso da Linda, na vida real, foi em 1970 e o caso da Araceli também é em 1970. Ou seja, puxa 3 casos para 1970. É algo interessante, algo bastante interessante até, porque em 1970, quando ocorria um assassinato, geralmente 70, 80 por aí, porque nos Estados Unidos, eu lembro muito bem que quando eles começaram a utilizar o teste de DNA, de primeira já, eles já pegaram e já descobriram um crime de muito tempo atrás.
acho que um casal canadense. Bom, gente, eu li na Veja sobre esse histórico do crime. Eu agora não tenho muito para mim contar para vocês sobre o que ocorreu no histórico do crime. Aí então, eu li na Veja, e essa investigação do, do caso da Araceli, ela andou muito pouco, por quê? Porque, vamos supor, alguns falam, depois, eu não sei como é que anda, porque acho que a mãe da Araceli, ela mora na Bolívia, até hoje. E o irmão da Araceli mora no Canadá. E alguns falam que diz que a suspeita recaiu sobre a mãe, isso, aquilo, mas ninguém sabe, afinal, muito detalhe sobre o crime, não. Olha, gente, algo interessante que eu tenho para falar para vocês, antes de dar o pontapé final do tema dessa semana, é, vamos supor que o DNA ele nunca tivesse sido descoberto na cena de um crime, que até hoje nós tivesse crimes sem DNA, ou seja, tinha que ser pego em flagrante. O Alexandre Nardoni não iria para a cadeia e nem a Ana Carolina. Por quê? Porque simplesmente o DNA não tinha. E não tinha como fazer um DNA, porque elas queriam fazer um DNA como? Então aí tá o caso da Suza, tá o caso da Linda, tá o caso ali o caso da Suza, da Linda, da Araceli também. Por quê? Naquela época não se tinha DNA. O caso da Linda demorou-se anos e anos e anos para ser descoberto. E ainda ele só foi descoberto por causa daquele projeto que eles fizeram de pegar e todo mundo colocar lá no banco de dados o seu DNA. Chegou uma hora que o DNA deu compatível e a pessoa já caiu na aripuca na hora. Até o assassino da Linda chegou a negar até aquela época lá. Aquela época dos ocorridos sobre o assassinato da Linda. E até o filme ali que eu tô falando para vocês, eles citam até um pedaço até que a Susan, ela fala que diz que não existia DNA naquela época. Tinha uma época que eu falei para vocês que as fotos de quem desaparecia eram postas no jornal. Aí, acho que com o passar do tempo, as caixas de leite vieram com as fotos de quem estava desaparecido. Ou seja, por que as caixas de leite? Porque quando alguém iria comprar o leite e visse a foto de alguém desaparecido, automaticamente a polícia iria saber. Hoje já não, hoje tem WhatsApp, hoje tem Facebook, hoje tem Instagram, tem um monte de facilidade. Então, quando alguém desaparece, já na hora já a foto já sai de primeira na rede social. Bom, gente, foi. Até mais.